Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica e nós temos 2 clínicas médicas que resolvem ou tentam resolver dores crônicas. São clínicas de dores. Eu me tornei um especialista em resolver dores crônicas. Então, as minhas clínicas é um desfilar de dores. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, nos cotovelos, nos antebraços, nos punhos, nas mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, aquela dor terrível da região lombar que se irradia para as 2 pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, nos tornozelos e nos pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor decorrente de transtornos do nosso esqueleto. E também, sempre repito, o nosso esqueleto não é só osso. São ossos, vasos, nervos, músculo, tendões e articulações. Você sabia que você tem 206 ossos? Você sabia que você tem cerca de, próximo, um valor aproximado, 350 articulações? Você sabia? Você sabia que você tem cerca de 4.000 tendões? Mas eu não me arrisco a dizer aqui quantos neurônios você tem. Que o neurônio é responsável pelas nevralgias, aquela dor terrível. Mas eu posso estimar, dizer que você tem mais de 1 trilhão de neurônios. O que é um neurônio? É a célula unitária do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele tem 3 estações, né? Sistema nervoso central é o que está dentro do nosso crânio, da caixa craniana. Sistema nervoso periférico são as raízes nervosas que saem de vários espaços da coluna, entende? E inervam o corpo todo. Entende? Eu também digo sempre isso para vocês terem uma noção boa. Se eu picar você com um alfinete, em qualquer lugar que eu picar, você vai sentir dor. E não só você vai sentir dor, como você vai dizer, você está picando tal lugar, tal região. Por quê? Porque onde foi dada aquela picada, tem uma raiz nervosa avisando lá o sistema nervoso central. Ó, estão picando essa pessoa aqui. Entende? Então, nós somos uma trama de raízes nervosas e uma trama de microvasos sanguíneos de circulação. Só que a trama neuronal é muito mais rica, muito mais fina, muito mais específica que a trama de circulação. Eu posso picar algum lugar do seu corpo que não vai sangrar. Eu posso picar outros lugares do seu corpo onde vai sair sangue. Entenderam? Então, assim, nós temos, então, a nossa missão em nossas clínicas é cuidar de sofredores que têm muitas dores, cujas dores são crônicas de longa duração e que também causam incapacidade física. Ou seja, a cada dia andam com mais dificuldade, a cada dia perdem o equilíbrio mais facilmente, vão ao chão. Entende? Então, é disso que nós cuidamos em nossas clínicas. Todos os dias, de segunda a sextas-feiras. Nós temos 2 clínicas de dores crônicas
E lá recebemos nossos pacientes com queixas de dores. Uma clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. A outra clínica de dores fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, bem perto do estádio do Morumbi e não longe do Hospital Albert Einstein. É lá que nós cuidamos de toda essa multidão de pacientes que nos procuram com dores crônicas. São pacientes desafiadores, são pacientes sofredores, entende? Já frequentaram vários serviços médicos sem solução dos seus problemas, de suas dores. Isso é incompetência médica? Não, não. É que o problema é realmente difícil. E a coisa mais importante numa dor é saber a causa da dor. Porque se você não remove a causa, a dor não vai embora. Entendeu? A rigor, a dor não é a doença. A dor é a consequência. É a consequência. Entende? Removida a causa, a dor desaparece. A dor desaparece. Ah, não removeu a causa? Não, a dor não vai embora. A dor não vai embora. Então também, sempre eu repito aqui, eu detesto dar paliativo. O que é um paliativo? O paliativo é uma medicação sintomática. Ela combate o sintoma, sem combater a causa. Então vejam vocês. As indústrias farmacêuticas, a maior receita das indústrias farmacêuticas, meus caros, é em cima de vender analgésicos, é em cima de vender anti-inflamatórios, é em cima de vender relaxantes musculares, é em cima de vender antidepressivos, é em cima de vender indutores do sono, calmantes, relaxantes. Entende? Então, mas a grande maioria dessas drogas são meramente paliativas. Umas são de efeito um pouquinho mais demorado do benefício, outras são de efeito muito rápido. Entende? Eu tenho pacientes que dizem, eu tomo analgésico, demora 1 hora e meia, 2 horas, daqui a pouco volta tudo de novo. Entende? Então, é terrível isso. Entende? Então, o grande desafio da nossa clínica é descobrir a causa da dor, certo? Que é o diagnóstico médico. Muito bem. Todos nós buscamos cura, né? Cura. Todos buscam a cura. Mas o médico não vende cura. O médico vende tratamento. Né? Se alguém falar que vai te curar, fuja dele, é um curandeiro. Né? É um curandeiro. Entende? Então, meus caros, é assim. A medicina cura? Não, a medicina pode curar. Ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E o que alimenta essa multidão de pessoas buscando as religiões? É a cura religiosa. Entende? É a cura religiosa. A cura religiosa é o grande fator favorecedor da afluência de fiéis a uma crença religiosa. A religião cura? A religião pode curar. A religião não é infalível em termos de cura. Ela pode curar. E muitas vezes a religião é paliativa também, como a própria medicina. Entende? Existe uma outra ferramenta de cura, chamada cura mental, ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental.
Sua mente, meus caros, é muito poderosa. Sua mente é muito poderosa. Então vejam bem, vejam bem. Para a ciência médica, você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando direitinho, a medicina te dá o rótulo de vivo e saudável. Se um desses sistemas funciona mal, a medicina te dá o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas para de funcionar, a medicina te dá um atestado de óbito, porque você vai morrer. Entenderam? Então, meus caros, toda a ciência é materialista. Materialista. E a medicina é uma ciência. É a ciência médica. Então, ela não deixa de ser uma ciência que é, por definição, materialista. Materialista. Mas vejam que paradoxo, né? Será que nós, seres humanos, somos só matéria? Porque nós temos uma ciência que nos considera matéria. Mas nós não somos só matéria. Então a ciência médica foi obrigada a admitir um ser humano não material. Qual é esse ser humano não material? Esse ser humano não material é o seu pensamento. O pensamento é matéria? Não, o pensamento não é matéria. Você pode ver o pensamento? Não. Você pode ouvir pensamento? Não. Você pode palpar pensamento? Não. Você pode sentir o cheiro do pensamento? Não. Você pode sentir gosto do pensamento? Não. Porque o pensamento não é material. Então a medicina foi obrigada a admitir um ser humano pensamento. Mas ela que comete outro erro. Ela confunde pensamento com mente. Não. Pensamento é uma coisa, mente é outra. O pensamento, meus caros, ele é material? Não. Ele é cerebral. O pensamento é cerebral. A mente não é cerebral. A mente é extracerebral. Ela é extracerebral. O pensamento é cerebral. Eu também já disse aqui, espiritualmente nós temos vida eterna, mas, uma ressalva, o corpo e o pensamento têm prazo de validade, não são eternos. O teu corpo não é eterno, nem o teu pensamento. O pensamento morre quando o corpo morre. A mente não morre quando o corpo morre. Entende? A mente é extracerebral. Ela é extracerebral. Entendeu? Então ela não morre. Por isso que existe uma propriedade, meus caros, na doutrina espírita, e aqui vou abrir um parêntese novamente. Todo mundo pergunta, doutor Rui Mercúrio, você é espírita? Não, não, não. Eu frequentei muitas crenças religiosas, muitas, inúmeras. Não profundamente, é claro. Inclusive, a doutrina espírita durante 2 anos. Então, eu entendo um pouco da doutrina espírita, mas não o bastante como eu gostaria de entender. Entende? Mas, principalmente na doutrina espírita, existem indivíduos com capacidade mediúnica. Mediúnica, ou seja, eles são capazes de ler e de falar com mentes de pessoas que já morreram. Que já morreram. Então, eles são os médiums, ou seja, o intermediário entre o indivíduo vivo e o indivíduo morto. Entende? Então, a morte, meus caros, ela é um atributo do corpo e do pensamento. Mas a mente, a consciência, a alma e o espírito não morrem nunca. Então,
quando na Bíblia se ensina que você não vai morrer nunca, que a vida é eterna, sim, a tua mente, tua consciência, tua alma e teu espírito são eternos. Mas o teu corpo e o teu pensamento não. Teu corpo e teu pensamento têm prazo de validade. E esse prazo varia de acordo com cada um, com cada pessoa. Entenderam? Entenderam? Você pode morrer jovem ou você pode morrer com idade muito avançada. Eu tenho uma paciente minha que tem 102 anos. Estou atendendo um paciente com 98 anos. Entende? E tem crianças que morrem jovens, morrem na fase infantil da vida. E tem até natimortos, crianças que já nascem mortas. Entende? Então, o corpo físico, o pensamento, tem prazo de validade. A mente, a consciência, a alma e o espírito não têm prazo de validade. São eternos. Então você pode ter uma cura mental. Para ter uma cura mental, precisa saber o que é a mente. Se eu falei que não é o pensamento, então o que é a mente? O que é a mente? Então, assim, para entender o que é a mente, eu preciso explicar que a mente tem 3 estações importantes. Uma mente se chama mente consciente. A outra mente se chama mente subconsciente ou inconsciente. E a terceira estação da mente se chama mente superconsciente. Superconsciente. Então, qual é a mente consciente que é mais fácil de você entender? É a mente que nós estamos falando aqui. É a mente do seu dia a dia, da sua vida de relação no seu dia a dia. Nós estamos aqui falando, estamos ouvindo, conversando. Essa é a mente consciente. Agora, você tem mais 2 mentes além dessa. A inconsciente ou subconsciente e a superconsciente. Então, a mente consciente, meus caros, ela só está presente na sua vida no estado de vigília. O que é o estado de vigília? É quando você está acordado. Quando você está acordado, você está usando a mente consciente. E quando você está dormindo? Você pode usar ou não a mente subconsciente ou superconsciente. Porque a mente subconsciente ou superconsciente não dorme nunca. Elas funcionam tanto quando você está em estado de vigília, quando você está dormindo ou quando você está até num estado hipnótico. O que é um estado de hipnótico? É quando você não está nem dormindo e nem acordado. Entendeu? Não é tão simples de entender isso. A hipnose, né? A hipnose é um estado de consciência que você não está dormindo, mas também não está acordado. Entendeu? É um estado em que eu dou um exemplo também. Vocês devem saber o que é o sonambulismo, né? Aquele indivíduo que levanta da cama à noite, desce, vai na cozinha, prepara um chazinho, um café, abre a geladeira depois, fecha, sobe, vai para a cama, dorme de novo. Quando alguém viu ele fazendo isso, perguntou: o que você foi fazer? Por que você levantou à noite? Ele falou: eu levantei? Não levantei. Entenderam? Que coisa incrível que é a mente. Entende? Então, nós temos consciência mesmo da mente consciente, que é a mente das nossas relações humanas. Entende? A mente inconsciente, meus caros, para você entender o que ela é um verdadeiro gravador. Ela grava tudo o que se passa na mente consciente 24 horas por dia. 24 horas por dia. E a mente subconsciente também dá informações para o seu superconsciente. O que é o superconsciente? O superconsciente, meus caros, nada mais é do que a intuição.
O que é a intuição? É o teu superconsciente. Entende? A intuição é uma propriedade mental, além da imaginação. Além da imaginação. Na intuição moram todas as respostas. E você é dono dela. Agora, se você não usa, não adianta. Você ganha um avião a jato, mas não anda com o avião. Ele está guardado no hangar, fechado. Ele vai enferrujar, vai estragar. Ele vai ficar novo, velho. Entendeu? Então você tem que aprender a usar a intuição. Para usar a intuição, estou vendo que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Mas para usar a tua intuição, a fórmula é silêncio, isolamento, contemplação, meditação. Nessas condições, você é capaz de ouvir Deus e é capaz de falar com Deus. E você tem essa propriedade incrível. E sabe qual é o nome mais bonito da intuição? Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que a comunicação pai e filho. É a voz de Deus. Entenderam? É a intuição. Ela mora dentro de você. Mas estou vendo que a segunda metade da jornada de hoje está terminando. Mas eu prometo voltar aqui e voltar falando mais sobre cura mental, que é uma ferramenta muito efetiva de tratamento. E também vou me demorar muito mais falando sobre curas religiosas. Aguardem nas próximas jornadas aqui, nessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Todas as terças-feiras, entre 19 e 20 horas, acontecem minhas jornadas aqui na Vibe Mundial. 95.7 do seu FM, da sua rádio FM. 95.7. Rádio Mundial, Vibe Mundial. Muito bem, se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico de dores crônicas, aquelas dores de difícil solução, nós temos 2 clínicas que se dedicam a isso. Clínica de dores crônicas, uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, é uma casa, bem perto do Hospital Albert Einstein e bem perto do estádio do Morumbi. A outra clínica fica numa casa também, na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas. Fixo 11 3661 4243. Celulares de nossas clínicas. 119 7082 8015. Todo mundo diz. Você fala os telefones, mas fala tão rápido e uma vez só. Não. Fale lentamente e repita. Então, vou obedecer ao que meus ouvintes me pedem. Os telefones de minhas clínicas. 11 3661 4243 é o fixo. Celular comum de minhas clínicas é 11 9 7082 8015. Emergências. É uma clínica de dor. Quem tem dor tem pressa. Eu tenho que ter espaço para emergências. Telefone para emergência? Muito bem. 11 9 3014 8888. Esse telefone serve para perguntas, dúvidas, questões aos ouvintes, aos seguidores de minhas jornadas e aos doentes sofredores. Entende? Eu não faço consultas online, mas eu dou alguma orientação por esse telefone. 11 9 3014 8888. Então, está terminando a jornada de hoje. Vou repetir o chavão de sempre. De vez em quando eu mudo esse chavão, mas eu vou repetir o mesmo hoje. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro, não. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Tendo muita saúde, sendo muito feliz,
você vai ter um raciocínio brilhante. Aí sim, você vai ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.